sobre os impactos da guerra da Ucrânia na economia brasileira. Vamos sim, está no ponto? Pronto. Isiane, minha produtora, que está dizendo que a Ana Kreter, que é especialista em economia, já está com a gente vai falar sobre esses impactos, né, da guerra entre Ucrânia e Rússia na economia brasileira, né? São muitos os impactos e ela vai poder detalhar para a gente, ponto a ponto, né, do que pode acontecer. Aliás, já tem alguns reflexos, tá? Mas ainda do que ainda está por vir. Olá, Ana, muito obrigada por ter atendido o convite da Rede Meio Norte. Você fala ao vivo, né, isso com a gente da Alemanha. Exato. Na verdade, aqui já são meia-noite, praticamente, a gente já está no dia seguinte, mas é um prazer participar do programa de vocês. Olha só, ela é pesquisadora do Exalc, né, USP, né, e aí a gente agradece muito a sua participação. Tem, enfim, um currículo enorme, mas eu queria que você começasse falando, no início da guerra, podia se imaginar que por conta dessa distância geográfica, né, e mesmo no mundo globalizado, muitos acharam, esse impacto não vai ser tão grande, né, e na verdade, com todas as sanções que foram impostas à Rússia, né, a gente já começa sim aqui no Brasil a sentir este impacto. E eu queria que você começasse falando o que de real o brasileiro já pode sentir ou observar. De repente ele acha até que não chegou, mas já está presente entre a gente. Pode responder, Ana. Então, o que acontece é o seguinte, todo o cenário de incerteza, e a gente está falando de um período de guerra que é realmente um período complicado. A gente traz fatores novos para a economia. Então, assim, a gente tem, pensando no mercado internacional, a gente tem alguns países que são produtores, outros países que são consumidores, e quando a gente pensa, por exemplo, na Ucrânia, ela está realmente bem longe do Brasil, só que ela é uma grande fornecedora de insumos para outros países, inclusive para vários países aqui da Europa. Então, eu acho assim, pensando na Europa como o segundo principal destino das exportações brasileiras, principalmente do agronegócio, a gente já percebe que só aí já tem uma grande relação com o Brasil. E aí, claro, o que a gente também coloca, e isso a gente também percebeu no período da pandemia, é que quando a gente tem um cenário de incerteza, a tendência dos países é aumentar os estoques. Então, a gente tem a produção não muda tanto e os países eles têm uma demanda maior. Então, nesse caso, nessa guerra de quem compra mais e quem consegue fornecer, acaba impactando diretamente nesses preços. E aí, novamente, o preço internacional tem uma grande referência com o Brasil, né? Então, a gente consegue perceber isso diretamente no Brasil. A gente está falando principalmente das commodities. Eu falei aqui das commodities agropecuárias, mas a gente pode também abrir para outras, né? A agropecuária é a que eu acompanho mais. Certo. Então, já que a gente vai entrar no agro, eu gostaria de começar falando de uma discussão que começou bem cedo aqui no Brasil em relação aos fertilizantes. Né? Nós não temos, né? Aliás, nós compramos muito de fora, produzimos muito pouco, e aí surgiu aquela preocupação inicial, não com essa safra de agora, que já estava garantida, né? Mas aí nós temos um problema já para a próxima safra. Ele é real, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro chegou a falar em explorar terras indígenas, né? Mas aí é algo para um longo prazo, né? E aí eu lhe pergunto, é real essa situação de poder faltar fertilizantes para o Brasil realmente comprar? Eu acho que mais do que a questão de faltar o fertilizante, qual seria o preço desse fertilizante. O que a gente percebe é que sim, já aumentou bastante o custo, e esse custo é um custo de produção, aumenta o custo de produção para o produtor. E aumentando o custo de produção para o produtor, qual é a tendência? Que ele repasse isso para frente, para o produto dele. Então, assim, já existe em alguns casos até aquele questionamento: será que eu uso mais fertilizantes na minha produção e aumento esse custo de produção, mas tenho uma boa produtividade, ou eu reduzo a produtividade e uso um pouco menos de fertilizante? Então, isso tudo, essa discussão tem sido feita justamente por causa do custo. Agora, como você mesmo colocou, Liana, nesse caso, a gente já está na metade da safra, as principais culturas a gente já plantou, agora a questão toda é para frente, e não tem como ter uma solução de curto prazo de produção no Brasil. Então, assim, o Brasil, ele produz muito,
na agropecuária, mas ele tem uma dependência muito grande nessa parte uma parte dos insumos, que no caso a gente está falando aqui dos fertilizantes. E aí é toda uma cadeia, né? Se esse fertilizante encarece, vai encarecer a produção agropecuária, vai impactar. E o que eu tenho a ver com isso? O que nós, consumidores, temos a ver com isso, não sendo produtores, é que a gente vai comprar alimento mais caro. Não é isso, Ana? Exatamente. Eu acho assim que a pergunta de US$ 1 milhão, digamos assim, seria exatamente qual seria o impacto disso na prateleira, no caso, no supermercado no final. Porque quando a gente está conversando sobre insumo, a gente está falando lá da porteira, de dentro da porteira mesmo, né? Então, assim, de que forma que esse aumento dentro da porteira, ele vai passar por toda a cadeia. Então, a gente está falando não só do supermercado, que é o varejista, mas a gente também está falando do atacado e tal. Claro que quem está na outra ponta não está querendo pagar mais, então é meio que uma briga. Diminui a margem de lucro do produtor, ele consegue repassar todo o custo. Então, assim, isso também varia muito de produto para produto. Se é um produto que a gente percebe que, por exemplo, um arroz e feijão, ele provavelmente é muito mais consumido do que, por exemplo, uma carne. O que a gente percebe é que a carne bovina, particularmente aí abrindo um pouco, né, para falar dos produtos, ela já tinha apresentado uma alta de preços, né, no mercado doméstico, o preço dela dentro do país, e o que a gente está percebendo é que por conta disso tudo acaba tendo um impacto maior de novo. Então, assim, a gente não vê uma queda acentuada nesses preços nos próximos meses. Agora, exatamente qual vai ser o impacto, a gente eu não tenho como dizer exatamente calculado, né? Que seria 10% ou 20%. Aí a gente vai perguntar assim, mas por que todo esse problema? Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel Rússia e Ucrânia nessa questão de produção, né, de alimentos, né, de grandes produtores. Por exemplo, temos Rússia como um dos maiores produtores mundiais de petróleo, mas eu queria que você começasse falando dessa questão dos alimentos também, né? A Ucrânia tem uma grande produção de alimentos, assim como a Rússia. Eu acho que um exemplo que a gente poderia dar seria no caso do trigo, né? O trigo é um produto, por exemplo, no Brasil a gente aumentou bastante a produção na última safra, mas é um produto que o Brasil também depende da importação. A gente usa bastante trigo, né, para produção, para os panificados e para as massas, e a gente não consegue produzir dentro do país, é uma cultura de inverno, a gente não consegue produzir a quantidade suficiente que a gente consome. Então, assim, os nossos principais fornecedores, por exemplo, são Argentina e Paraguai. Mas o que a Rússia tem a ver com isso e o que a Ucrânia tem a ver com isso? Na verdade, a Ucrânia, principalmente, é um grande produtor para a Europa. Então, a partir do momento que você corta essa relação, porque esses países que estão em guerra e os países de entorno, eles diminuíram ou praticamente cancelaram as exportações porque eles precisam de ter alimento dentro do país. Então, aquele fornecimento de trigo, por exemplo, que iria para a Europa, ele deixou de ter. E tendo esse problema com a guerra, o que a gente percebe é que isso impacta diretamente no preço. Então, assim, o preço internacional, não tem um preço internacional do trigo da Argentina. A gente tem um preço que é negociado em bolsa e que, na verdade, é usado pelos países. E claro que esse preço varia bastante, como todos os preços em bolsa, mas o que a gente está percebendo, por exemplo, é que o trigo, a partir do momento que começou a guerra, o preço dele disparou. E disparou justamente por causa disso, porque vai virar um produto provavelmente escasso, numa das regiões que consome bastante. Então, assim, a relação desses países com o Brasil e com a questão dos alimentos é essa, porque de uma hora para outra você tira um grande produtor, e tirando um grande produtor é como a gente vê no mercado, tudo aquilo que a gente não tem em grande quantidade acaba tendo preço mais alto. E aí, vamos falar agora de amendoim, né? A gente viu no ano passado muitas reportagens noticiadas, porque a Rússia é um grande produtor de amendoim, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse destaque, né, que o país russo tem na produção mundial desse grão do amendoim, desse cereal, perdão.
Olha, então, na verdade, assim, nos produtos que a gente acompanha, a gente normalmente não acompanha o amendoim. Agora, o que a gente percebe é que, assim, a participação da Rússia também é estratégica, porque, assim, a Rússia, a gente está falando de uma região grande e de uma região que produz várias commodities, né? No caso, por exemplo, do amendoim e de outras commodities que ela produz para agropecuárias, elas são extremamente importantes. Mas, assim, uma outra questão que a gente levanta nesse caso é a própria produção de gás. A Europa, tirando Portugal e Espanha, é praticamente dependente do gás russo. E tem países aqui que são dependentes 50%, como é o caso da Alemanha, agora tem países que são dependentes 100%. Então, assim, deixar, por exemplo, até você chegou a falar, Liana, no começo da reportagem, das sanções, uma delas foi parar de comprar, por exemplo, o gás da Rússia. Só que, assim, isso é um problema para as duas partes. Tanto para a Rússia, que deixa de exportar, né, de vender o gás dela, de gerar divisas, mas também para a população da Europa, que precisa do gás, por exemplo, para o aquecimento. Não existe, não tem também, assim como a parte dos fertilizantes no Brasil, a gente não consegue aqui, num curto prazo, resolver esse problema. Então, assim, claro que estão buscando outras alternativas e tal, mas no curto prazo não tem a possibilidade de gerar isso, um substituto, digamos assim, para a Rússia. Então, nesse sentido, eu acho importante colocar esse papel da guerra e da incerteza, porque é uma coisa que começou, mas ninguém sabe quando vai acabar. Pode acabar daqui a um mês, pode acabar daqui a um ano. E como que vai ficar o mercado? Então, É, assim, esse aumento de preços a gente percebe bastante. há 2 semanas, né, quando aquelas sanções foram mais rigorosas dos Estados Unidos, inclusive envolvendo o sistema em que impedia o sistema de operações bancárias, né, um sistema que vale para muitos países do mundo, mais de 80, naquele momento achou que a Rússia poderia dar uma recuada e a gente não viu isso. Né? Isso era a avaliação dos especialistas mundiais, enfim, dos analistas internacionais. E agora eu quero entrar num assunto com você que preocupa muito o pecuarista, principalmente o milho. Né? Deve haver uma queda, né? Porque também são produtores de milho, e o Brasil ficar mais dependente daquele milho safrinha, né? Que vem aí depois da colheita da soja. É real também esse risco, então, de você ter um aumento do milho e, com certeza, encarecer a carne bovina, que você já até citou aqui? Olha, a vantagem que a gente tem, que na verdade ano passado a gente não teve, ano passado a gente teve uma quebra da segunda safra, dessa safrinha, que na verdade é a safrona, né? É o período que a gente mais produz milho no Brasil. Então, ano passado a gente teve realmente um grande problema e a gente percebeu um aumento muito grande do preço doméstico. Inclusive, a gente importou bastante milho dos países do Cone Sul. Nesse caso agora, a gente está falando de um outro cenário em que o Brasil tem uma recuperação na produção, tá? Mas que a gente tem um componente externo que está influenciando. Então, assim, nesse sentido, o milho também entra dentro das commodities que tem aumento de preço, né? E claro que milho, soja, todas essas commodities, principalmente milho e soja, que são base, né, para a ração animal, para a proteína animal, não só bovina, mas também suína e frango. Então, assim, pensando que vai aumentar a ração, aumentar o insumo que produz a ração, isso também vai impactar na proteína animal, nas carnes no Brasil. Isso mesmo, olha só então. Para falar, você falou do gás, vamos falar só um pouco do petróleo. É possível, Ana, você fazer uma avaliação para a gente, já que a Rússia produz muito petróleo, acho que está entre os 3 maiores produtores mundiais. Pois o que a gente percebe, aí eu posso falar um pouquinho, puxando um pouco para o meu lado do agro, né? O que a gente percebe que é um impacto, e não só no Brasil, mas é um impacto mundial, já é o próprio preço da gasolina. A gente vê que a gasolina aumentou bastante, isso não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, e também sem perspectiva, porque a gente percebe que, a partir do momento, de novo, é a mesma lógica, a gente tira um fornecedor, a gente acaba bagunçando o mercado, falando, né, de uma maneira bem simples, mas a gente bagunça o mercado. E de que forma que a gente vai ter esse produto de novo, essa matéria-prima para a gente produzir o nosso combustível, né? Tanto é que a gente vê que a própria Estados Unidos se aproximando da Venezuela, enfim, estão tentando criar alianças numa linha em que
há alguns meses atrás, ninguém se pensava. Era impossível pensar numa aliança dessa. Mas, enfim, num período de guerra, num momento de crise, de incerteza, vamos tentar chegar próximo de quem, né, de quem não está envolvido Quem diretamente pode nesse nos problema, ajudar. para a gente conseguir. Exatamente. Exatamente. Olha só, Ana, muito obrigada pela sua conversa, tá bom? Pelo nosso bate-papo, pela sua disponibilidade em nos atender, né? Nesse horário aí. Por Tá nada, frio aí, imagina. provavelmente está bem frio, né? Bem frio na Alemanha. Sim. Então, Ainda está frio, mas assim é interessante porque a gente acaba tendo também respingando um pouco essas coisas todas que estão, né, não é uma questão só do Brasil. Acho que isso também é importante sim, a colocar. Alemanha é A a gente União vê isso, Europeia, né? exato. Isso tá impactando assim a economia de todos os países, realmente. Como é que dá para sentir, perceber, por exemplo, no seu dia a dia, né? Como consumidora alemã, o que você já percebe? Também o clima no país em relação à guerra, porque aqui no Brasil, Ana, acho que você deve saber que o noticiário, né? É o tempo todo, porque não só por uma questão de você se sensibilizar com a dor do outro, mas por conta desses impactos que vão além da economia, são impactos também políticos, né? E que mexem com o dia a dia, na verdade, das maiores nações do mundo. Olha, o que eu posso dizer é que o impacto, assim, eu acho mais direto, se for pensar em termos de economia para a gente, é a questão da gasolina, né? A gasolina que aumentou bastante e sem perspectiva também para diminuir o preço. Em termos sociais, assim, a Alemanha também é um país que abriga bastante refugiado. Então, assim, a gente já percebe o movimento não só dos refugiados chegando, mas também da população se organizando para receber essas pessoas. Então, assim, é uma realidade mais próxima, né? Porque não é tão longe assim. E é isso, e as pessoas começando a conversar e ver de que forma que vão chegar, porque assim, a gente está se aproximando do verão, ao contrário do Brasil, né? Que a gente, o meio do ano é um período de mais frio, mais inverno. Aqui a gente está se aproximando do verão. Agora, e quando começar o inverno de novo, como que vai ser a questão do aquecimento? Já se fala em aumento de preço tanto da energia elétrica quanto do gás. E aí não tem, como eu falei, até agora ninguém apresentou uma solução que pudesse substituir os 50%, por exemplo, 54% do gás russo. Eu digo no caso para a Alemanha, né? Então, assim, são esses questionamentos, fora o político, né? Como resolve e tal, porque uma guerra é uma catástrofe, né? Sim, sim, mundial, inclusive. Muito obrigada, É, tá bom, Ana? Eu agradeço muito sua disponibilidade de nos atender, tá? E até uma próxima vez que a gente possa ter uma oportunidade de conversar novamente. por nada, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, para Tchau, você, tchau. boa madrugada. Obrigada, tchau, Olha tchau. só, gente, obrigada. Agora